O Apocalipse, o livro mais impressionante e radical da Bíblia. Um texto sagrado que profetiza o final dos tempos. Que segredos se escondem entre suas páginas? Quanto tempo de vida resta à espécie humana? A história tem um rumo, e esse final é iminente, porque já estamos na etapa da última dessas figuras. Ou seja, o fim da história já está próximo. Porque muitos mencionam que existe um lugar onde seus habitantes poderiam se salvar. Segundo vários especialistas, dos 7 selos que compõem o Apocalipse, 5 já foram abertos, e agora o 6º está prestes a se abrir, o que trará a destruição de grande parte da população mundial. O caso está aí, mas há 7 selos. Quem nos dirá o que vai acontecer? E todos choram. Mateus está sugerindo a possibilidade de que não haja tanto medo no final dos tempos. Um grupo de cientistas detectou na natureza novos sinais que anunciariam um desastre natural com um poder destrutivo capaz de provocar a extinção da espécie humana. O mundo acaba para dar lugar a outro mundo novo. Desde o princípio dos tempos, há relatos bíblicos em que Deus ameaça com destruição total. A Torre de Babel, as estátuas de sal, o dilúvio universal e depois, a mais aterrorizante de todas, o juízo final. A história tem que terminar para dar início a um mundo novo. O Apocalipse, o começo do fim. Ao longo da história, a ideia do fim do mundo provocou numerosas teorias. Algumas inspiraram esperança. Outras até provocaram suicídios em massa. Várias reavivaram o histórico enfrentamento entre a fé e a ciência. Mas, de modo geral, todas previram um final que nunca chegou. No entanto, hoje, vários cientistas e estudiosos da Bíblia consideram a possibilidade de que o fim do mundo esteja próximo. A grande quantidade de informações e o acesso imediato que temos aos fatos que acontecem no mundo nos levam a crer que são signos e sinais de que a profecia realmente está se cumprindo. Qual é a informação secreta contida no livro mais impressionante da Bíblia e que acaba de ser revelada? Talvez algumas respostas se encontrem no contexto em que o Apocalipse foi escrito. Palestina, ano 90. Pouco depois da morte de Jesus Cristo, os seguidores de sua mensagem cresciam em número no Império Romano. Mas, nessas terras, a ideia do Messias era sinônimo de rebelião política. O apóstolo João era uma figura-chave para os romanos. Ele descreve um império corrupto, assassino, perseguidor, que se opõe a essa verdade messiânica que eles interpretam. Então, ele vê esse mundo em estado de destruição. O livro do Apocalipse é uma fórmula literária em que, de alguma maneira, aqueles que o escreveram tentaram dar certa esperança às pessoas que estavam sofrendo uma perseguição. O autor do livro do Apocalipse se apresenta como um desterrado na ilha de Patmos e é geralmente identificado como o apóstolo João. O Império Romano concedeu a João um destino mais benévolo que ao resto dos seguidores de Cristo. Ele foi exilado na ilha de Patmos. Lá, ele teve as supostas revelações divinas que plasmou naquele que se tornaria o livro mais controvertido da Bíblia, o Apocalipse. O livro do Apocalipse foi escrito pela Igreja no último momento do Novo Testamento, por volta do ano 100, e significa a revelação. Através de visões proféticas, o livro parece prever a destruição do mundo de maneira progressiva até o retorno de Jesus, que regressará para julgar toda a humanidade e salvar os cristãos. A estrutura do texto é complexa. Contém etapas distintas, marcadas por 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. A ideia da trombeta como aquilo que anuncia, a ideia da taça como aquilo que contém, que sustenta algo, que se derrama, a ideia dos selos como
aquilo que, de algum modo, dá certificação. Os selos seriam acontecimentos que se deram de maneira constante ao longo de pelo menos 2000 anos. Existe a postura antiga, que considera que tudo anunciado no Apocalipse já aconteceu, e a postura futurista, que crê que está para acontecer.